Amém. Amados, nesta noite, nesta manhã, temos um trabalho para fazer da ceia do Senhor. Mas antes disso, temos também da parte de Deus uma palavra séria, como sempre é o nosso costume. Encontra-se a passagem bíblica na 2 de Reis, capítulo 22, versículo 8 a 13. Quero repetir sobre o culto do próximo domingo. Mantenha aí, por favor. O culto do próximo domingo é para toda a igreja. Nós estamos orando, eu e o pastor Valdemiro, e os irmãos, mais alguns irmãos, pedindo a direção. Nós estamos preocupados com os nossos filhos, com o crescimento dos nossos netos, a geração que está chegando, e estamos interessados em que os nossos filhos possam estar conosco aqui, na igreja. Não gosto, não queria, não desejaria ver os meus netos, nem os outros, ir para outras igrejas porque não entendem o inglês. Não estou a dizer que vamos acabar com os cultos em português, não é isso. Mas, por exemplo, domingo, o culto vai ser pregado em inglês, domingo. Uma vez por mês vai começar assim, uma vez por mês. E depois talvez temos que fazer 2 cultos. Vamos ver. O que está agora no altar do Senhor é, uma vez por mês, o culto vai ser pregado em inglês, porém traduzido ao vivo ao português. Portanto, o culto é para todos. Não venham, mas então o culto é dos jovens. Não. O culto é para a igreja, feito pelos jovens. Deixem-me dizer algo. Há uma necessidade de estimular os nossos filhos. Amém. Há uma necessidade de dizer aos nossos filhos que eles são importantes na casa do Senhor. Amém. Há uma necessidade de dizer aos nossos filhos que nós esperamos muito deles. Muito deles. Estou com 70 e poucos anos, mas não perca a visão de jovem. Ou seja, pensar sempre nos mais novos. Esperar que eles possam continuar o trabalho que nós iniciámos há alguns anos atrás. Então, por favor, não falte no culto, dizendo, não, o culto é dos jovens. Não é dos jovens. É um culto para a igreja, feito, pregado por uma jovem. Aliás, vamos ter pregadores de fora, americanos também. Mas para já, vamos começar, uma vez por mês, um culto em inglês, para que as meninas aqui, já estão a rir, estão felizes, possam realmente entender. Porque também é um pouco chocante. Algumas, um bom número de meninas desaparece, vai lá para baixo, para o culto das crianças. Porquê? Porque lá é inglês. Eu quero ver aqui o pessoal de cima. Tá bom? Então não se esqueça, domingo vamos estar aqui para juntos ouvirmos a palavra do Senhor, apoiar os nossos filhos e dizer que nós esperamos, mas esperamos mesmo muito de cada um dos nossos filhos ao serviço do Reino. Amados, o que nós vamos ler é uma história, é bem complicado, o texto é bastante grande, começa no capítulo 22 e vai até ao 23. Se o irmão tiver tempo, depois leia em casa também o 23. Mas antes disso, vou pedir aos meus amados irmãos que fiquem de pé. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Sorria para ela, porque você ainda não fez isso hoje. E sorria para ela e diga, que bom que você veio. Pedro, diz lá para a esposa, diz lá. Isso. Amém, amém. Isso, se está bonito. Jorge, você está feliz com essa menina aí ao seu lado? Eu que não sou o pai dela, estou feliz de ver aí o Jorge e a Luísa, amém. Eu vi essa menina assim, pequenina, a crescer, hoje uma senhora. Deus te abençoe, querida. Vamos agora orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te dou graças por mais um dia de vida, mais um dia de vitória, mais um dia de alegria, mais um dia, Senhor, que podemos olhar e ver o céu,
as plantas, as flores, respirar ar puro. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças, sinto gratidão na minha alma, no meu coração, no meu espírito, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, estamos dependendo inteiramente do Teu Espírito Santo. Dirige-nos em toda a verdade da Tua Palavra e que o Teu nome seja louvado e que o Teu nome seja glorificado para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Aleluia. Pode sentar, Juninho. Está aí um coisinho de brilho aí nesse microfone. Vamos ler então a palavra do Senhor. 2 de Reis, capítulo 22. Versículo 8 até ao 13. Vamos ler. Eu vou ler dali. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã. Vamos lá. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Repita comigo. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E com isto na cabeça. O profeta achou o livro da lei, ou seja, o Pentateuco, a Bíblia. Achou ele. Achou ele na casa do Senhor, no templo. E ele já me estou a rir porque isto é curioso. E Hilquias entregou o livro a Safã, que era o escriturário, e o Safã leu. 9. Depois o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando ao rei o relatório, disse: teus servos despejaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos mestres da obra que estão encarregados da casa do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, e sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do Senhor, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazer conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Pai, uma vez mais na Tua presença, Senhor, rogamos a orientação do Teu Espírito. Esconde-me aos Teus pés, Senhor, e que sejas Tu, ó Deus, em nome de Jesus, a falar ao coração dos Teus servos, da Tua igreja, da Tua amada igreja, em nome de Jesus. Amados, este texto que acabamos de ler juntamente com todos vós, com os meus amados irmãos, é parte de um relato bíblico que a mim me deixou surpreendido quando eu o li. É surpreendente e é algo que nunca deveria acontecer nem a nenhuma nação, nem a nenhum povo, nem a nenhuma família. Perderam dentro do templo, perderam o livro da lei. Ou seja, andavam em construção, naturalmente, tive que buscar muita informação, porque foi um texto que deixou empolgado, fui buscar muita informação, dos comentaristas, enfim, dos mais atualizados, dos mais preparados,
E o que aconteceu foi o seguinte: o templo precisava de uma reforma, e os pedreiros, e os carpinteiros, os obreiros, os funcionários foram trabalhando, e naquele corre-corre da reconstrução do templo, alguém deu lá o livro em algum lado, o livro, portanto o Pentateuco, pode chamar a Bíblia, mas não é a Bíblia vem mais tarde, mas é o Pentateuco, é o livro da lei, a palavra de Deus, e ficou por ali. Dezenas e dezenas e dezenas, talvez, segundo alguns escritores, centenas de anos, na casa de Deus. Tome nota. No templo, tome nota. Não liam a palavra de Deus. Havia muito ritualismo, havia muita pompa, havia muita teoria, muita tradição. Mas durante os reinados de Manassés e Josias, direi que é isso, o povo de Israel estava sem a palavra de Deus. Porque perderam na casa de Deus a palavra de Deus. Tanto no reinado de Manassés como no reinado de Amon, a Bíblia foi tão ignorada, a palavra de Deus foi tão desprezada, que finalmente se perdeu em algum lugar, talvez num buraco da parede. Por anos, como eu disse, a Bíblia esteve perdida, o livro da lei, e na época, segundo ele, só havia uma cópia, perdido, talvez num buraco, não foi lida, não foi ensinada, não foi pregada a palavra de Deus na casa de Deus, mas lá era a casa de Deus, tome nota. E isso, naturalmente, amados irmãos, trouxe graves consequências. Aliás, foram talvez os momentos mais difíceis, os momentos mais terríveis, os momentos de piores que a nação de Israel teve, foi precisamente nestes tempos em que a Bíblia, em que o Pentateuco, a palavra de Deus, esteve perdida. Ora, porquê tudo isto? Porquê é que aconteceram tantas tragédias? Se você ler o capítulo todo, 22 e 23, vai ver o que aconteceu ao povo de Israel. Ora, porquê que aconteceu isto? Simplesmente, tome nota, simplesmente porque Israel tinha perdido o livro da lei. Tinham perdido o que hoje chamamos as Sagradas Escrituras. E quando uma nação, amados, quando um povo, quando uma família, aliás, quando um indivíduo perde a Bíblia, deixa de ter contato com a palavra de Deus, não tenha dúvidas. Há miséria, há crise, há problemas, há morte. Foi assim com o povo de Israel, durante toda a sua existência. Pois a Bíblia, segundo diz a palavra de Deus, a própria Bíblia, a Bíblia é para as nações, a Bíblia é para os povos, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Venha comigo e leia Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, luz para o meu entendimento, luz para a minha maneira de ser e de viver. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Deixe que lhe faça uma pergunta nesta manhã. Séria. Eles perderam a Bíblia. E você? Onde está a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? A Bíblia Sagrada, perdida,
A Bíblia Sagrada, quando esquecida, sempre traz consequências graves. Repito, a palavra de Deus, quando é ignorada, a palavra de Deus, quando é esquecida, quando o homem não tem contacto com a palavra do Criador, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Sei do que estou a falar. Não tenha dúvidas. Terá sempre consequências desagradáveis. Amados, toda a vez que uma nação, toda a vez que uma igreja, toda a vez que uma pessoa ou uma família deixa de lado as Escrituras, como eu disse, há consequências dolorosas, há consequências trágicas, há consequências violentas, há falta de paz. Creio que aqui os Estados Unidos da América do Norte são o país que mais Bíblias possui. Dizem os entendidos que a Bíblia Sagrada nos Estados Unidos tem uma média de 3 Bíblias por família. Então, nos Estados Unidos não há falta de Bíblia, porque segundo a média há uma média de 3 Bíblias por família. Eu olhando esta nação, que estou aqui há muitos anos mesmo, graças a Deus, e estou muito agradecido ao meu Deus, e muito agradecido a esta nação magnífica, poderosa, bonita, que me acolheu, já vai para 40 e tantos anos. Vim para aqui com 20 e poucos anos, portanto, veja, tenho vivido aqui a minha vida. Portanto, eu amo este país. Aliás, sou português americanizado. E uma coisa eu aprendi, agora quando foi no Mundial, não perdi nada. Portugal perdeu, foi embora, mas fiquei para a América. Tal. Não sou tonto. Fiz uma americana, assim, não perdi nada. Mas, amados, o assunto é mais sério. Conheço a cultura americana um pouco. Gosto do povo americano, gosto da América. Mas eu pergunto, porque estou cá dentro, estou inserido dentro da cultura. Eu pergunto, se há tanta Bíblia aqui nos Estados Unidos, se há tanta Bíblia aqui na América do Norte, depois temos uma média de 3 filhos de família, onde estão as Bíblias? Onde estão as Bíblias? Onde estão as Bíblias do povo americano? Onde estão as Bíblias das famílias que residem aqui nos Estados Unidos da América do Norte? Onde estão? Aliás, onde estão as Bíblias dos franceses, dos ingleses, dos portugueses, dos brasileiros? Onde estão? Muitos. Você sabe que é verdade. Não sabem nem sequer onde está a sua Bíblia. Outros têm a Bíblia, porém, como um efeito decorativo. Algo que decora uma estante. Algo que decora ou embeleza uma mesa. Como um artigo, como um artefacto, um artigo de beleza para a decoração de uma casa. Muitas estão encostadas às estantes dos seus gabinetes como peça decorativa. E aí, atenção, amados, temos as consequências. Não só aqui na América do Norte, mas em todo o mundo. Pela Bíblia não ser usada, pela Bíblia não ser reconhecida, pela Bíblia não ser respeitada, pela Bíblia não ser lida, há uma baixa moral enorme neste país e em todo o mundo. Uma baixa qualidade de educação, uma baixa formação moral. Amados, arrepia aquilo que nós ouvimos ou lemos
no dia a dia, não só, repito, nos Estados Unidos, mas vivemos nos Estados Unidos, então eu refiro aos Estados Unidos, mas a formação moral deste país é baixíssima. Há uma tão baixa qualidade de vida cristã, há uma tão baixa qualidade na vida dos crentes de hoje, que assusta, que me deixa preocupado, olhando o futuro, sabendo que não estou por aqui muito mais anos, muitíssimos mais anos. Mas onde vai nos levar toda esta violência? Onde nos vai levar toda esta tragédia de crime, de vícios, de falta de respeito, de educação, de falta de tudo, amados? Aonde nos vai levar? O que é que nos vai acontecer aos nossos netos, aos meus netos, aos nossos filhos mais novos? Vocês sabem que é verdade. Me assusto quando vejo os meus filhos e os meus netos e vejo a terrível violência com que está debatendo. Não há paz em parte nenhuma. As mães têm que levar os filhos à escola, mas uma escola onde não vivem, uma escola que não é perto da sua residência, levam a outras cidades, porque ali onde vivem a escola é violenta. E existe muita ganga, existe havia muita droga. Não tem condições para educar os filhos. Amados, temos a viver momentos difíceis, e eu, como pai e avô, vivo preocupado. Tudo isto tem uma causa. Perderam a Bíblia. A América do Norte perdeu a palavra de Deus. O mundo inteiro perdeu a palavra de Deus. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, um homem de um caráter fantástico. Um homem que a Constituição americana, que ainda hoje temos em 2014, foi fabricada, foi planeada, foi pensada por George Washington. Um homem que conhece bem, que conheceu bem aqui o estado de New Jersey, andou aqui a lutar, aqui bem perto em Morriston, quando foi da Guerra Civil. Um homem extraordinário. Ele disse, George Washington, é impossível governar o mundo bem sem a palavra de Deus. E Abraham Lincoln, um outro gigante deste país, um outro gigante da história norte-americana e do mundo inteiro, disse: o melhor presente que Deus deu ao homem foi a sua palavra. Homens que levantaram este país, homens que deram a vida para este país, homens que não faziam qualquer movimento, qualquer atitude política sem consultar o livro de Deus. Naqueles anos, no tempo desses reis que nós lemos, centenas de anos, segundo dizem os críticos, a Bíblia teve perdida. Eu cheguei aqui em 1967. 1967. Fui viver para uma cidade chamada, vocês não conhecem, chamada Newark. Conhecem? Ok. Pensei que não conhecessem. Newark. Nessa época, em 67, a maioria, cuidado que eu vou dizer tem que ser, era portuguesa. Os italianos já tinham voltado, tinham saído. Havia, em 67 e 68, se podia passear nas ruas, se podia andar na Ferry Street. Claro, aqueles portugueses todos lá, encostados à Ferry, nas ruas, na Ferry Street ali, e tal, a fumar, e passavam as mulheres e eles, portugueses são malandros, alguns, nem todos. Mas havia um bom ambiente. Não havia roubo, não havia crime, ou se havia, baixíssimo, claro. Hoje, como está a Ferry Street? Hoje, como está Newark? Hoje, como estão as escolas de Newark e não só Newark? Tudo isso porque proibiram, esconderam a Bíblia
crianças, esconderam a Bíblia e proibiram que a Bíblia fosse lida nas escolas públicas. Aí está o problema, meus amados irmãos. Traz sempre consequências. Sempre consequências. Quando é ignorada, quando é posto de lado a Bíblia Sagrada, sempre há consequências trágicas. Sempre há violência. Sempre há crime. Há guerra. E é isso que estamos vivendo em todas as cidades, em Arraixa também, em Canto também. Nós estamos agora, mas sem dúvida, quando ignoramos, quando desprezamos, quando pomos a Bíblia de lado, mesmo nós como família, mesmo nós como maridos e mulheres, como chefe de família, não podemos nem um segundo sequer ignorar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para o nosso caminho, para o caminho dos meus filhos, dos meus netos, para os nossos caminhos. Dê uma salva de palmas para Deus. E que Deus melhor. Onde está a sua Bíblia? Aonde está a sua Bíblia durante a semana? Mas está a perguntar, está a ficar brava comigo, hein? Estou a meter o dedo na chaga. Onde está a sua Bíblia? Quando se perde a Bíblia, quando se perde a palavra de Deus, perde-se também a comunhão com Deus. Eu repito, quando se perde a Bíblia, quando se perde a Bíblia, quando se perde a palavra de Deus, perde-se também a comunhão com Deus. Quando um país, quando uma nação perde a Bíblia, perde o temor também de Deus. Foi isto exatamente que aconteceu com Israel durante o tempo que a Bíblia Sagrada esteve perdida na casa de Deus. O culto ao Senhor Deus de Israel naquela época foi substituída, foi trocada por cultos idólatras a Baal, cultos idólatras a Astarote, culto idólatra a Moloque e ainda a Rainha dos Céus. No templo em Jerusalém, a Bíblia não foi lida. Havia muita pompa, muito ritualismo, mas não havia palavra de Deus. Por isso, Israel se corrompeu. A idolatria, a feitiçaria, estava por todos os lados. O culto à Rainha dos Céus, que até hoje se celebra, não só entre os países latinos, mas ainda nos países da Península Ibérica e outros países, ainda hoje celebra o culto à Rainha dos Céus. Amados, tudo isto porque Israel tinha esquecido de procurar a Bíblia. Houve um desinteresse total dos sacerdotes, dos seus líderes. E amados, onde não há Bíblia, onde não há palavra de Deus, há corrupção. Você sabe que é verdade. Onde não há Bíblia, há destruição. O profeta Oseias, no capítulo 4, versículo 6, diz exatamente isto. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Teológico? Conhecimento de quê? De ciências, de física, de matemática, de história? Não! O meu povo foi destruído por falta de conhecimento acerca da minha pessoa, diz o Senhor. Acerca de conhecimento de Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A América do Norte, o mundo inteiro, está sendo destruído
por falta de conhecimento da palavra de Deus. É verdade. É verdadeiramente absurdo, e desculpa a minha expressão bem bonita, é verdadeiramente absurdo não ler aquilo que por nós e para nós foi feito, foi profetizado por Deus. É completamente incompreensível que hoje, em que o mundo se diz tão avançado cientificamente, é totalmente absurdo não ler aquilo que por nós e para nós foi profetizado pelo próprio Deus de Israel. As heresias, amados, que surgiram nos últimos anos, é simplesmente horrível. Você se senta em sua casa para assistir a um programa evangélico, em sua casa, pela sua televisão, de repente você fica confundido, não está a entender nada. As práticas, o que eles ensinam, tem nada a ver com a palavra, tem nada a ver. O que está acontecendo nestes últimos anos, a liturgia de algumas igrejas é sensual. Já não sabemos se estamos a assistir a um culto evangélico ou num bar a ver danças exóticas e sensuais agarrados a um ferro. Cuidado! Vamos manter unidos. Não vamos perder de vista a palavra de Deus. Como homens e mulheres de Deus. A liturgia sensual que hoje vê em algumas igrejas é terrível. O roubo e o engano das seitas, o abuso sexual de crianças por padres, e não só. Já me conhece, quando eu começo a falar, o abuso sexual de milhares e milhares de crianças, feito por líderes espirituais, particularmente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, é diabólico. Graças a Deus, que parece, eu até avanço mais, graças a Deus, não digo que parece, graças a Deus que este senhor Papa que está hoje, o senhor Francisco, o Papa Francisco, está lutando, está castigando, está a pô-los dentro, julgá-los e condená-los, porque até aqui se fazia o que queria para os nossos filhos e boca fechada, boca calada, porque tinham mais poder que o próprio governo dos seus países. A Igreja Católica, no meu país, a Igreja Católica no meu país tinha mais poder que o próprio governo do país. Tudo era levado para aquele povo acorrentado no meu país nos anos 40 e 50, que eu sou desse tempo. Eram acorrentados e aquela gente ignorante, por falta de conhecimento de Deus e outros conhecimentos, porque havia realmente miséria no meu país nesses anos. Sabe o que é que eles faziam? Tudo levavam para a igreja, tudo levavam para o confessionário, e aquele padre fazia perguntas absurdas, não me leva mal de eu falar, falso, senhor, absurdas. E sabe, muita gente, como o meu pai, que nunca foi comunista, muita gente parou nas prisões, celas úmidas, frias, condenados por coisas que nem conheciam, condenados como comunistas, simplesmente porque iam e o padre fazia perguntas, abriam a boca, diziam alguma coisa e eram presos como comunistas. Os confessionários da Igreja Católica levam milhares e milhares de portugueses ao desterro, à morte. E não só em Portugal continental, mas também na Espanha e na Itália, no tempo Mussolino e de Franco na Espanha e de Salazar em Portugal. Tudo por falta da Bíblia Sagrada. Trocaram a Igreja Católica, trocou, isto vai para a televisão, sabe? Não vão ouvir. A Igreja Católica trocou a Bíblia pela tradição
o seu livro principal. Amados, a palavra de Deus não é trocada por nada, não pode ser trocada por nada, porque Deus não se troca por nada, porque Ele é o maior, Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Onde está a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? Estive a sua Bíblia. Eu sei de pessoas, eu sei de irmãozinhos, aqui. Vão à livraria, compre uma Bíblia. Não foi você, não, filho. Compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia daquelas bonitas para a minha. Não, quero a Bíblia para o pastor António, uma Bíblia, compre uma Bíblia. Eu já tenho, esta é a terceira Bíblia que eu tenho. Destas. Eles compram. Passado 2 ou 3 anos eu olho, está a 0 quilómetros. Está a me entender? Onde está a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? Satanás não tem medo da Bíblia. Satanás tem medo quando você, por ler a Bíblia, se torna Bíblia. Satanás não tem medo da Bíblia fechada, atirada lá no canto da sua casa. Satanás tem medo quando o homem de Deus, a criança de Deus, lê a Bíblia e se torna Bíblia. Aí sim, o diabo tem medo. Onde está a sua Bíblia? Pastor, boa pergunta, nem sei. A verdade, pastor António, aquela mania para dizer isso, mas teve vergonha, calou-se. A verdade é que eu não sei. Estou-me a lembrar de uma história. Meu netinho está a parecer com o Cristiano Ronaldo, mas é só no cabelo mesmo. Uma senhora foi para o pastor Valdir. Quem é que pregou aqui à Isabel? Foi Samuel. Samuel me pregou aqui e disse: onde é que estão meus óculos? Onde é que estão meus óculos? E os óculos estavam aqui de cima. Eu disse: rapaz, estou na cabeça. Mas uma senhora, uma irmãzinha nossa, começou: olha lá, tu viste meus óculos? Oh, Joaquim, tu viste meus óculos? Oh, começou a procurar dos óculos por todo lado. E não encontrava os óculos. E andou um dia inteiro sem óculos. Andou uma semana inteira sem óculos. Andou um mês inteiro sem óculos. Andou vários meses sem óculos. Até que um dia resolveu dar uma limpeza da casa. Limpar o pó, mas os senhores fazem. Limpar o pó da casa. Aí viu uma Bíblia lá em cima, né? Na prateleira em cima. A Bíblia foi... Deu assim uma palmada de pó. Mas quando ela deu assim uma palmada, ela sentiu qualquer coisa estranha. Assim, uma coisa mais dura. Lina, isso é um pouquinho mais duro. Disse: wait a minute. E foi buscar lá a prateleira, tirou a Bíblia cheia de pó. Dá-me lá os óculos. Onde está a sua Bíblia, irmãos? Onde está a sua Bíblia? Onde está a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus? Por muitos anos, eu sei que vou mexer com alguém mais uma vez, não sei. A Igreja Católica diz que a Bíblia está escrito nos anais da história. E não estou aqui a atacar nada, estou a falar a verdade. Se você for à minha casa, vai encontrar dezenas, centenas de livros, e aqui também no meu escritório. Tenho a história cristã, desde o primeiro volume até não sei quanto. A Igreja Católica chegou a dizer que a Bíblia Sagrada era um livro que não deveria ser lido por toda e qualquer pessoa, porque era um livro perigosíssimo. E sabe uma coisa? Absolutamente de acordo. É realmente perigoso. É um livro perigoso. Perigoso não é suficiente. Perigosíssimo. Porquê? Para quem? Perigoso para os incrédulos, porque os confunde. Perigoso para os pecadores, porque os condena. Perigoso para o mundo, porque o acusa.
Perigoso para Satanás, porque o amar ele expulsa, aleluia. É perigoso. Porém, para nós, é poder de Deus. Aleluia. Para nós, para o mundo, pode ser perigoso, porque denuncia, mostra os seus erros, mostra os seus pecados, chama-lhes daquilo que devem chamar. Jesus Cristo mesmo dizia aos fariseus: raça de víboras hipócritas. Raça de víboras hipócritas. Vós sois como sepulcros, caiados de branco, porém cheios de ossos secos. Onde está a sua Bíblia? Romanos 1,16 diz da seguinte maneira, Romanos 1,16: porque não me envergonho, dizia Paulo, nem eu, porque eu sei que há irmãozinhos, agora estamos com este avanço técnico, já muita gente, mas eu sou do tempo que eu ficava ali na janela do meu escritório e via os irmãozinhos a chegar da igreja, e eu via os irmãozinhos, alguns compram a Bíblia deste tamanho. Não, está bem, um pouco maior. O que será? Vêm assim tão bem, ou é mais fácil de esconder? Têm vergonha da Bíblia. Sim, é verdade. Não querem que o amigo do trabalho veja que ele é crente. Não querem que o amigo do trabalho saiba que ele lê a Bíblia, que vai à igreja dos protestantes. Nós não somos protestantes, amados. Sempre lutei contra isso. E algumas reuniões de pastores lutavam por isso. Nós não somos. Os protestantes. Eu não sou. Tal agora eu estou falando, eu não estou a protestar. Não estou a falar a verdade. Então, se eu protesto, se isto é uma maneira de protestar, estou a protestar contra a mentira, contra a falsidade, contra o engano, para que a verdade seja mais clara, mais exposta, mais lançada para cima. Porque dizia Paulo, mas há pessoas que não têm vergonha, não é? Especialmente na Féria Street, não é? Estão lá tantos portugueses, aí vão andar que veio. Não tenha vergonha. Gente, eu trabalhava numa companhia há alguns anos atrás. Todo o tempo que eu tinha nos breaks, tinha breaks para o café, que eram 10 minutos, creio, 10 minutos, todos os momentos que eu tinha de break, de descanso, era para ler a minha Bíblia. A pontos que a diretora, uma senhora brasileira, muito simpática, mesmo não sei hoje nada dela. Essa mulher começou a dizer: este homem ou é maluco, fanático, ou é de verdade. Até que um dia ela disse: Tony, tu és... que igreja que faz? A igreja evangélica. Oh, és protestante? Não, sou evangélico. Porque eu vejo sempre com a tua Bíblia, uma Bíbliazinha pequenina, quadrada, não quero ler, uma Bíblia não com esta. Eu sempre estava a ler. Não era pequenina, não, era quadrada. E sabe uma coisa, amados? O que faz as pessoas saberem que nós somos crentes, as pessoas saberem que a gente somos diferentes. Tome nota, essa senhora tinha uma menina a estudar aqui em Cano, num colégio que há ali embaixo, no pé do Rio, um colégio de uma senhora qualquer, que lá há, uma santa qualquer. Ali mesmo ao pé do Rio tem o Chapraite, ou tinha o Chapraite, ainda lá está, mas tinha há ali uma escola, que eu não recordo o nome daquilo. E ela tinha lá a sua menina a estudar. E um dia, bem triste, procurou-me, ele não era pastor. Não, já era pastor. Ela veio ter comigo, eu estava sempre com a Bíblia na mão. Disse: Tony, será que você podia rezar? Você podia rezar para a minha filha, tem 17 anos, está na escola, mas está com grandes problemas. Veja, se você ignora, se você esconde a sua fé, se você esconde a sua crença, você não pode ajudar ninguém. Mas quando você realmente é Bíblia, e as pessoas veem que você é diferente, você tem uma fé diferente,
que você realmente pode dar um conselho, pode rezar, como queiram chamar, pode rezar ao seu Deus. As pessoas vão procurá-lo para ajudar. E isso eu fiz por muito tempo, até ao ponto que essa menina saiu dessa escola, por razões, não interessa, e foi para uma escola melhor. Porque houve alguém que se atreveu a mostrar a Bíblia e mostrar que a Bíblia dá-nos capacidade de ensino, de podermos ajudar, seja quem for. Aonde está a sua Bíblia? Aonde está a sua Bíblia? Eu sei que você chega da casa, vai à procura dela. Mas não se surpreenda se você andar 5 ou 10 minutos ou 15 minutos à procura da sua Bíblia. Há tanto tempo que você não toca. Não é verdade? Quando finalmente Josias achou a Bíblia, se você não sei se lembra, eu vou ler, vamos novamente lá à passagem de 2 de Reis, da 2 de Reis 22, vamos novamente lá, 2 de Reis 22, o versículo 11. Veja bem o que ele diz, para terminar. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Olhe para mim agora. O rei tinha por obrigação, os reis de Israel tinham por obrigação, seguirem as palavras de Deus, o Pentateuco, em Israel. Este rei não foi ensinado em criança, nunca teve nenhum contacto, nunca teve nenhuma experiência com a leitura, nunca ninguém leu, nem o escrivão, nem nenhum sacerdote durante a sua criancice, leu, falou para ele da palavra de Deus. Então, quando finalmente o Pentateuco, o livro de Deus, foi achado, e o escrivão disse: olha, o profeta Ilquias encontrou o livro. E, qual livro? O livro da lei. Então traz um livro. Quer saber que livro é esse? Todo atónito. Estava espantado, surpreendido. E o homem leu, o escrivão leu o livro para ele. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, caiu em si e entendeu que finalmente a crise de Israel, a crise das famílias de Israel, a falta de paz de Israel, a depressão que havia sobre o povo de Israel tinha uma razão, tinha uma consequência: a falta de seguirem a palavra de Deus. Rasgou as suas vestes. A palavra, quando um rei ou qualquer, especialmente o rei, quando o rei rasgava as suas vestes ou punha cinza sobre a sua cabeça, era o ato mais humilhante de arrependimento que havia. Se humilhou, pediu perdão a Deus. Tome nota, você lê no 23, por favor. Vá para casa, hoje talvez não, ou talvez sim. Vá para casa e leia o versículo 23, o capítulo 23. Quando o homem leu, viu a palavra, provavelmente depois que o escrivão foi embora, provavelmente ele começou a ler todo o livro, e a partir daquele momento ele mandou: você vai ficar surpreendido. Bruxaria, feitiçaria, tudo isso fora do país, tudo. Faziam sacrifícios nos matos, nos pinhais, faziam sacrifícios a deuses, a Baal, ofereciam sacrifícios de sangue, de vidas, a Maloque. Maloque era um deus feito de bronze, porém oco por dentro. Maloque era um deus que era cultuado e era de bronze, e era aquecido, e era oco por dentro. E aquelas pessoas ofereciam os seus filhos em sacrifício e metiam dentro daquele Deus para serem queimados como sacrifício. Amados, esse rei acabou com toda a bruxaria, espiritismo, seitas religiosas, acabou com tudo. E a partir desse momento, Israel voltou a ser
a grande nação de Israel voltou a ter respeito dos outros países, voltou a ser uma nação com um povo invejado, bem-aventurado. E assim, amados, é conosco. Nesta manhã, vamos participar da Santa Ceia. Mas eu creio, amados, que todos nós, talvez até a começar por mim, talvez até mesmo a começar por mim, devemos pedir perdão a Deus. Se você for franco consigo mesmo, honesto com Deus e consigo mesmo, você tem motivos para pedir perdão a Deus, porque você tem falhado como eu tenho falhado. Como eu tenho falhado. Como eu tenho falhado na consulta deste livro. Onde está a sua Bíblia? Onde está? Nesta manhã, antes de participarmos da ceia do Senhor, a começar por mim, vamos pedir perdão a Deus pela nossa falta de consideração, pela nossa falta de respeito pelo livro de Deus. É impossível criar uma família bem. É impossível criar uma família bem sem ter a direção da palavra de Deus. É impossível. É impossível termos uma igreja saudável, termos uma igreja sadia, se não damos prioridade à palavra de Deus. Alguém me disse há dias: Pastor António, continua a usar a Bíblia? Eu disse: olha, não, que agora não se usa. A maior parte dos pregadores agora usam um tap, um pato. Eu nem sei o que é isso. Um pato, é um pato ou um tap? Bom, não sei. Pato não é. Aquela coisa que os irmãos usam, está certo. Não estou nada contra isso, é. Mas agora já não usam mais a Bíblia. Usam um pato. Como é que se chama? Eu quero saber. Quer? iPad. Eu não estou condenado, porque aquilo tem aqui, não estou condenado nada. Agora eu quero ser velho, quadrado, rotondo, quero ser tudo que vocês quiserem. Mas eu não há! É a minha Bíblia, não há! Eu estou contra quem quiser, agora não. Mas eu disse ao meu irmão aí: olha, faz o que quiser. Se vocês querem seguir o que eu estou fazendo, então usa a Bíblia. E só usa a Bíblia. Mas isto também tem que ver. Mas está bom. Não estou contra isso. Amanhã, se você vai pregar, se você for pregar ali, você pode usar o que você quiser. Desde que seja a Bíblia Sagrada. Você vai pregar mesmo? Quando, filho? É que não quero vir. Se você vier pregar, não quero vir à igreja desse dia. E sabe por que eu não quero vir? Já sei quando o que eu vou ouvir. É o Corinthians, é o Flamengo, é o Leão Pai. Amados, vamos pedir perdão a Deus da nossa falta de respeito pela palavra de Deus. Não há nada maior nem melhor que a palavra de Deus. Diga comigo. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e caminho, e luz, perdão, e luz para a minha vida. Oh, mas isso é verdade. Eu estou a olhar um homem aqui, eu posso não ser bem entendido, mas se não fosse a luz da palavra de Deus, mas não só eu, não vou até nem falar, mas eu mesmo, não sabe por mim mesmo, se não fosse esta palavra, onde é que eu estaria, gente? Onde é que eu estaria? De verdade! De verdade, amados! Onde é que eu estaria? Onde estaria o irmão Matias? Se não fosse a palavra de Deus? Onde estaríamos todos nós? Não fosse esta palavra. Peça perdão ao Senhor juntamente comigo, porque eu também tenho, pelo descuido, pelo tempo que às vezes passamos em frente de outras coisas e não em frente da palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Senhor.
humilhado como aquele rei, humilhado, com vontade de rasgar as nossas entranhas, com vontade de rasgar o nosso coração, a nossa alma, pelo arrependimento de sermos falhados pela Tua Palavra. Pai, que os nossos olhos possam entender, quando os nossos olhos passam pelas palavras da Tua Palavra, que os nossos olhos possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo e entendermos a verdade que Tu nos queres transmitir ao nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa o Teu povo desta casa, desta igreja. Perdoa. Perdoa os dias, as horas, até as semanas que passamos sem ver, sem ler, sem consultar a Tua Palavra. E ajuda-nos, Senhor, a entusiasmar-nos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer um pacto de uma leitura diária, nem que seja 5 ou 10 ou 15 minutos por dia. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, porque se temos comunhão com a Tua Palavra, temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amados, Jesus vai voltar, amados. E a melhor maneira de estarmos preparados não é só vir à igreja, não. Porque o pastor pode tirar essa música, por favor, filho, nunca me tire essa música. O melhor resultado, a melhor maneira de estarmos preparados não é vir à igreja, não, porque o pastor dá um sermão de 30 ou 40 ou 45 minutos, mas não alcança a todas as necessidades do povo. É em casa, amados. É em casa que nós nos podemos preparar mais e melhor. Jesus vai voltar. Amados, creia. Jesus vai voltar. Mas vai voltar para quem, pastor António? Para uma igreja preparada. Porque no céu só estão os que estão preparados com a palavra de Deus. O céu é um lugar preparado. Repito, o céu é um lugar preparado para aqueles que estão preparados com a palavra de Deus. Senão não era céu. Se no céu fosse toda a gente de qualquer maneira, então não era céu, era inferno. Mas o céu é um lugar preparado para os que estão preparados. Prepare-se através da leitura da Bíblia Sagrada. Prepare-se através de um tempo com Deus. Prepare-se através de um tempo magnífico de paz com a palavra do Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entendermos esta realidade. Precisamos do pão vivo. O pão vivo é a Tua palavra. Precisamos de água viva. E a água viva, Senhor, também é a Tua palavra, o Teu Espírito Santo que inunda a Tua palavra. Perdoa-me, Senhor.